Existem textos na Bíblia que a Igreja moderna fez um pacto silencioso para ignorar. Textos que destroem o nosso conforto, que rasgam a teologia da autoajuda e que expõem a hipocrisia de quem bate ponto no templo aos domingos. Mas nenhum aviso é tão brutal, tão direto e tão negligenciado quanto o que o próprio Jesus Cristo deixou registrado no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Hoje, 95% da igreja está caminhando vendada para o abismo, segurando uma Bíblia de luxo e cantando louvores emocionantes. Eles foram ensinados que o perigo da condenação é exclusivo dos ateus, dos feiticeiros ou dos criminosos. Mas o Cristo glorificado não aponta o dedo para o mundo lá fora em Apocalipse 3. Ele aponta o dedo para dentro da igreja. Ele aponta o dedo para você. A carta de Jesus à igreja de Laodiceia é o raio-x exato da nossa geração. Uma geração que tem muito dinheiro, muita tecnologia, excelentes estruturas, mas que causa náuseas no estômago de Deus. Charles Spurgeon, vendo esse mesmo distúrbio espiritual nascer no seu tempo, resumiu a tragédia com uma precisão cirúrgica. O diabo não tem o menor medo de uma igreja cheia de pessoas respeitáveis e bem-intencionadas, desde que elas não tenham fogo. A religião morna é o melhor e mais letal anestésico que o inferno já inventou. Se você acha que a sua salvação está garantida apenas porque você tem o nome no hall de membros e não comete pecados escandalosos, prepare-se para o choque de realidade. Nós vamos dissecar o aviso que a sua liderança tem pavor de pregar. Se você prefere o conforto da sua cegueira, feche este vídeo agora. Mas se você ainda tem coragem de encarar o tribunal de Deus, fique até o fim. O primeiro e mais aterrador sintoma da igreja de Laodiceia é a sua completa incapacidade de enxergar a própria miséria. Em Apocalipse 3, versículo 17, Jesus Cristo escancara o coração dessa igreja, e as palavras dele são um retrato assustadoramente exato da sua vida hoje. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Preste muita atenção ao contraste brutal que existe entre o que a igreja pensa de si mesma e o que Deus realmente vê. Laodiceia era uma cidade próspera, um centro financeiro. A igreja absorveu a cultura da cidade e concluiu o que a maioria dos evangélicos de hoje também conclui. Se eu tenho dinheiro no bolso, se a minha igreja tem ar-condicionado, poltronas confortáveis e uma banda de primeira linha, então Deus está satisfeito conosco. A igreja moderna transformou a bênção material e o conforto estrutural na maior prova de aprovação divina. Você olha para a sua vida estabilizada, para o seu cargo na igreja, para o fato de não ter grandes problemas, e diz no seu coração: rico sou, de nada tenho falta. Mas Charles Spurgeon, com a sua capacidade de estraçalhar a hipocrisia religiosa, fez um alerta que deveria fazer você tremer diante do espelho. Não há ilusão mais fatal, nem armadilha mais perversa do diabo, do que confundir a paciência e a provisão de Deus com a sua aprovação. Um homem pode estar vestido de seda na terra, ter o seu nome aclamado pelos irmãos na congregação, e ainda assim acordar vestido de chamas na eternidade. A falsa paz é a obra-prima da condenação. Jesus Cristo rasga a cortina do seu teatro gospel e lhe dá o verdadeiro diagnóstico. Ele não usa meias palavras. Ele diz que você não sabe de nada. Você está anestesiado pela sua própria arrogância. Ele aponta o dedo na sua cara e usa 5 palavras para descrever a sua alma: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
Você é desgraçado e miserável porque a sua religião perdeu a essência. Você sobrevive mendigando emoções baratas a cada domingo, porque durante a semana você não tem absolutamente nenhuma intimidade com o Espírito Santo. A sua alegria depende de uma música tocada no tom certo. Mas no secreto do seu quarto, você é vazio, triste e engolido por um tédio espiritual insuportável. Você é pobre porque a sua conta bancária pode estar cheia, mas o seu cofre celestial está falido. Você não tem tesouros no céu. Você não tem lágrimas de arrependimento. Não tem o fruto do Espírito. Não tem compaixão pelos perdidos. A sua espiritualidade é uma moeda falsa que não tem nenhum valor de compra no reino de Deus. Você é cego porque não consegue enxergar o precipício a um palmo do seu nariz. Você critica os pecados escandalosos do mundo lá fora, mas é absolutamente incapaz de enxergar a fofoca, o orgulho, a inveja e a luxúria que dominam o seu próprio coração. Você julga os outros com uma lupa, mas recusa-se a olhar para as próprias atitudes num espelho. E você está nu. Esta é a sentença mais humilhante de todas. A igreja moderna veste as melhores roupas, usa as melhores marcas para subir no altar. Mas no tribunal de Cristo, você está despido de qualquer santidade. Você tenta cobrir as suas vergonhas ocultas com frequência nos cultos e dízimos. Mas os olhos de fogo do Filho de Deus atravessam as suas roupas de grife e expõem a podridão da sua carne. O pior estado em que um doente pode estar não é à beira da morte. É estar à beira da morte acreditando cegamente que tem uma saúde de ferro. Você não ora mais com desespero. Você não abre a Bíblia com fome. Você acha que já sabe o suficiente, que já é bom o suficiente. Essa presunção silenciosa, essa autossuficiência religiosa, onde você não precisa de Deus para mais nada além de pagar os seus boletos, é o atestado de falência da sua alma. Você se acha dono do mundo, mas para o céu, você não passa de um mendigo espiritual caminhando vendado para o juízo. Se o diagnóstico da sua cegueira espiritual não foi suficiente para fazê-lo dobrar os joelhos, o que o Cristo glorificado diz logo em seguida deveria fazer o seu sangue congelar nas veias. Nos versículos 15 e 16 de Apocalipse 3, Jesus profere as palavras mais humilhantes de toda a Bíblia contra a igreja de Laodiceia e contra você. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja moderna inventou um conceito diabólico chamado cristianismo equilibrado. Você foi ensinado que não precisa ser um fanático. O sistema religioso diz que você pode sim amar a Deus no domingo, mas continuar vivendo como o mundo de segunda a sábado. Afinal, você precisa ser relevante. Precisa se enturmar, precisa aproveitar a vida. Então, você criou uma religião de meio termo. Você não é um pagão declarado, mas também não é um santo crucificado. Você é a mistura nojenta dos dois. Você é o morno. Charles Spurgeon, com a fúria de um profeta rasgando a hipocrisia de uma geração inteira, descreveu essa doença com palavras que deveriam ecoar no seu quarto esta noite. A religião de meio termo é a pior das fraudes arquitetadas no inferno. O homem que tem apenas religião suficiente para acalmar a sua consciência, mas não o bastante para salvar a sua alma, é o ser mais perigoso da congregação. Ele tenta caminhar de mãos dadas com Deus e com o diabo, ignorando a terrível realidade de que o juiz de toda a terra tem uma aversão profunda e insuportável a corações divididos. Preste atenção na loucura da sua condição. Jesus disse:
Quem dera foras frio. Você consegue entender a gravidade disso? O Deus Todo-Poderoso prefere um ateu convicto a um crente morno. O Senhor prefere alguém que declare abertamente o seu ódio pela cruz do que alguém que se senta na primeira fileira e canta louvores de olhos fechados, enquanto esconde pecados de estimação. Sabe por quê? Porque o homem frio, o pagão lá fora, sabe que está em trevas. Mas você foi vacinado contra o verdadeiro evangelho, com uma dose fraca de religiosidade. Você acha que já tem a cura, mas a sua doença só está camuflada debaixo de um terno de domingo. E qual é a consequência dessa mistura nojenta de sagrado e profano? A reação do Senhor não é ira. A reação do Senhor não é fúria. A reação de Jesus Cristo ao seu cristianismo de plástico é uma náusea física e violenta. Vomitar-te-ei da minha boca. A palavra original no grego carrega o sentido exato de vomitar, de expulsar algo do estômago com extrema repugnância. Você acha que Deus está lá no céu batendo palmas porque você foi ao culto? Você acha que Ele se impressiona porque você repostou um versículo no seu Instagram? A verdade, nua e crua, é que o seu louvor hipócrita, as suas orações mecânicas e a sua vida dupla estão causando ânsia de vômito no Criador. Quando você consome pornografia na sexta-feira à noite e levanta as mãos no domingo de manhã para adorar a Deus, você é a água morna no estômago do Cordeiro. Quando você destrói a reputação de um irmão com fofocas e minutos depois toma o cálice da Santa Ceia, você provoca náuseas na Trindade. Você não é inofensivo. O seu comodismo espiritual é um insulto direto ao sangue que foi derramado no Calvário. Jesus preferiria o seu ódio honesto ao seu amor falsificado. O tribunal está armado e a sentença já foi pronunciada. Quem tenta abraçar o mundo e a cruz ao mesmo tempo será cuspido violentamente para fora da presença de Deus na eternidade. Depois de diagnosticar a falência espiritual e declarar a sua profunda náusea contra o cristianismo de meio termo, Jesus Cristo não oferece a Laodiceia uma oração mágica de 3 minutos. Ele não oferece um culto de libertação. No versículo 18 de Apocalipse 3, ele receita uma cura tão brutal e dolorosa que 95% da igreja moderna prefere continuar doente a ter que pagar o preço. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Preste atenção na primeira exigência: ouro provado no fogo. O sistema religioso vendeu a você um ouro de tolo. Eles lhe deram um evangelho barato, uma graça superficial, promessas de prosperidade financeira e vitórias emocionais. Mas esse evangelho de plástico derrete no primeiro dia de provação. Quando a dor bate na sua porta, quando a perseguição chega, a sua fé desmorona, porque ela nunca foi real. Jesus exige que você compre o ouro dele, mas o ouro de Cristo é refinado no matadouro. Fogo significa tribulação. Fogo significa sofrimento. Fogo significa a dor insuportável de ter o seu ego, o seu orgulho e os seus desejos carnais derretidos e arrancados de você à força. Você não quer o fogo. Você quer a glória da ressurreição, mas corre desesperadamente da fogueira da santificação. Charles Spurgeon, olhando para os crentes covardes que fugiam das fornalhas preparadas por Deus, cravou esta verdade irrefutável. A fé que nunca passou pelo fogo é uma fé na qual não se pode confiar. O falso convertido busca um Cristo que lhe dê conforto.
Mas o verdadeiro nascido de novo sabe que é nas chamas da aflição que a escória da nossa arrogância é consumida. Se a sua religião não lhe custa nada, se ela não queima as suas vaidades, ela não vale absolutamente nada. Em segundo lugar, Jesus manda você comprar roupas brancas para cobrir a vergonha da sua nudez. Você tenta cobrir a sua miséria espiritual vestindo a sua melhor roupa de domingo. Você carrega a Bíblia, sabe cantar as músicas do momento e usa o vocabulário crente perfeito. Mas a sua justiça própria é descrita pelo profeta Isaías como trapos de imundícia. Você está nu diante de Deus. Os seus pecados secretos, aquilo que você faz no celular de madrugada, a malícia nos seus pensamentos, a inveja que corrói o seu peito contra o sucesso do seu irmão, tudo isso está exposto diante de um Deus que é fogo consumidor. As vestes brancas de verdadeira santidade não são conquistadas cantando louvores. Elas são lavadas no sangue de um arrependimento violento e humilhante. E você tem pavor de se humilhar. Por fim, a ordem mais humilhante. Unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O crente de Laodiceia sofre de uma cegueira arrogante. Você gosta de olhar para os propósitos, para as promessas, para o seu destino profético. Mas você se recusa a olhar para o seu próprio pecado. O colírio do Espírito Santo arde. Ele queima. Quando a verdadeira luz de Deus entra nos seus olhos, a primeira coisa que você enxerga não é a glória do céu, é a podridão do seu próprio coração. E quando um homem enxerga a própria maldade, ele não pula de alegria. Ele cai de rosto no chão, em prantos, implorando por misericórdia. Quando foi a última vez que você chorou de agonia pelo seu próprio pecado? Quando foi a última vez que a percepção da sua sujeira o levou a um jejum desesperado? Se a sua visão não o constrange, você continua cego. A graça de Deus é de graça, mas ela custa tudo o que você tem. Para comprar o ouro provado no fogo, você precisa entregar a moeda da sua autonomia. Você tem que abrir mão do controle da sua vida. E essa é uma transação que o crente morno, agarrado aos seus privilégios mundanos, jamais estará disposto a fazer. O quarto estágio do seu coma espiritual é construído sobre a pior deturpação teológica já inventada pelo sistema religioso moderno. A sua liderança pegou o versículo 20 de Apocalipse 3 e o transformou em um jargão romântico de apelo. Eles sussurram no microfone: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E dizem que Jesus é um cavalheiro mendigando acesso à atenção do pecador lá no mundo. Mas isso é uma mentira asquerosa. Jesus não escreveu essas palavras para os ímpios, para os pagãos ou para os ateus. Ele escreveu essas palavras para a igreja. Ele estava escrevendo para você. Pare e sinta o peso esmagador desta realidade. A igreja de Laodiceia tinha os cultos, os dízimos, a liturgia, a teologia e as reuniões semanais. Mas o dono da igreja, o Cristo glorificado, havia sido trancado do lado de fora do seu próprio edifício. O Filho de Deus foi exilado pela sua própria congregação. Como isso aconteceu? Aconteceu exatamente como acontece hoje na sua igreja. Vocês substituíram a presença santa e confrontadora de Jesus por uma estrutura de entretenimento. Vocês não suportam o Cristo bíblico porque ele exige renúncia, morte do ego e santidade absoluta. Então, a igreja moderna sutilmente o empurrou para a rua e colocou no altar um Jesus de plástico. Um mascote criado para aplaudir as suas conquistas, abençoar os seus negócios e nunca questionar os seus pecados de estimação. Vocês cantam hinos emocionantes no domingo. Choram, pulam, gritam, mas estão adorando o vazio.
O Cristo verdadeiro está na calçada. A música lá dentro está tão alta, o barulho do seu orgulho e dos seus projetos pessoais é tão ensurdecedor, que você é incapaz de ouvir a mão furada batendo na porta da sua consciência. Charles Spurgeon, farto da encenação de uma igreja sem vida, desferiu este golpe mortal. É perfeitamente possível ter a ortodoxia na cabeça, as músicas nos lábios e a liturgia nas mãos, e ainda assim ter barrado o Filho de Deus na soleira da alma. A religião sem a manifestação viva da presença de Cristo não é apenas um teatro vazio. É o pior dos insultos à majestade divina. Muitas igrejas modernas poderiam continuar funcionando perfeitamente por anos, mesmo que o Espírito Santo se retirasse delas, e ninguém lá dentro notaria a diferença. Você se orgulha da sua estabilidade, mas Jesus revela no versículo 19 o verdadeiro sinal de que alguém pertence a Ele. Ele avisa: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja de plástico ensinou você que a prova do amor de Deus é a promoção no emprego, o carro zero ou a paz na conta bancária. Mas o próprio Deus declara que a prova definitiva do amor dele é a disciplina, é o chicote, é o castigo. O autor de Hebreus diz que se você não recebe disciplina, você não é filho. Você é um bastardo. Se você vive em pecado secreto, se você fofoca, cobiça, idolatra o seu conforto e se recusa a perdoar, e mesmo assim, a sua vida continua tranquila e sem grandes sobressaltos, não comemore. O silêncio de Deus não é aprovação. O silêncio de Deus é a evidência aterrorizante de que Ele já entregou você às suas próprias paixões. O inferno não disciplina aqueles que já lhe pertencem. A falta de dor na sua vida espiritual não prova que você é um santo. Prova que você é um cadáver. Você está trancado do lado de dentro do seu castelo de religiosidade, abraçado com o seu comodismo, enquanto o único que poderia salvá-lo do fogo eterno está do lado de fora. A maçaneta só abre por dentro. Mas você está muito ocupado brincando de ser cristão para destrancar a fechadura. O quinto engano que cega a igreja moderna é o sequestro da palavra vitória. Depois de vomitar os mornos e castigar os bastardos, Jesus encerra a carta a Laodiceia com uma promessa gloriosa, mas que a sua liderança distorceu de forma diabólica. No versículo 21, ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Preste muita atenção à palavra vencer. A igreja de plástico ensinou a você que ser um vencedor é comprar um carro importado, conseguir a casa própria, abrir uma empresa de sucesso e humilhar os inimigos que não acreditaram no seu potencial. Vocês transformaram Jesus Cristo, o Rei da Glória, em um coach financeiro, um assistente cósmico cujo único trabalho é garantir que a sua vida terrena seja um mar de rosas. Mas quando o Cristo glorificado fala em vencer em Apocalipse 3, ele não está falando de bater metas na sua empresa. Ele está falando da guerra mais sangrenta, solitária e violenta que um ser humano pode travar: a guerra contra si mesmo. Vencer, no contexto da igreja morna, não é derrotar demônios imaginários ou quebrar maldições financeiras. Vencer é você olhar para a cultura de meio termo que infectou a sua congregação e dizer não. É derrotar a letargia do seu próprio coração. É estrangular o seu orgulho, crucificar a sua cobiça e esmagar a sua necessidade patética de ser aceito pelo mundo. Charles Spurgeon dissecou a fraude desse falso triunfalismo com palavras que deveriam envergonhar o seu ego. O maior inimigo que você enfrentará não é o diabo, nem o mundo lá fora, mas o traidor implacável
que habita dentro do seu próprio peito. A vitória que Cristo coroa não é a conquista de impérios ou de riquezas, mas o esmagamento da própria carne. Quem recusa a coroa de espinhos na terra e não crucifica a si mesmo diariamente, jamais tocará na coroa da vida na eternidade. Jesus foi brutalmente claro. Assim como eu venci. Como foi que Cristo venceu? Ele venceu humilhando inimigos com carrões luxuosos? Ele venceu exigindo o tratamento VIP das autoridades? Não. A vitória de Cristo foi decretada no momento em que ele foi cuspido, espancado, pregado nu numa cruz de madeira e entregou a sua própria vontade ao Pai, dizendo: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." A vitória dele custou a sua última gota de sangue. Mas você exige sentar no trono dele sem derramar uma gota de suor. Você acha que o trono de Deus é um sofá para consumidores de religião descansarem? O trono do Cordeiro é um lugar de honra reservado para soldados que voltaram do campo de batalha com as armaduras destruídas e com a carne crucificada. Como você ousa reivindicar um lugar no trono se foge covardemente de qualquer ofensa? Você não suporta uma crítica na igreja e já quer mudar de denominação. Você não suporta um jejum de 12 horas porque o seu estômago dita as regras da sua vida. Ser um vencedor em Laodiceia é estar disposto a parecer um perdedor para o mundo. É preferir o rótulo de fanático e intolerante do que diluir a verdade do Evangelho para agradar a sua rodinha de amigos seculares. O trono exige que a sua autonomia seja assassinada. Se o seu Evangelho se resume a alcançar sucesso terreno enquanto a sua alma apodrece na mornidão, você não é um vencedor. Você é apenas o troféu mais fácil que o diabo já conquistou, embrulhado num papel de presente gospel. O sexto estágio do seu engano em Laodiceia, a sua última desculpa patética antes de enfrentar o juízo, é a terceirização da culpa. Enquanto você ouve as verdades de Apocalipse 3 rasgarem a estrutura do falso evangelho, a sua mente instintivamente tenta se proteger. Você concorda com tudo o que foi dito até aqui, bate no peito e diz: "É verdade. A minha igreja é exatamente assim. O meu pastor só prega sobre dinheiro. A liderança é corrupta e a congregação é morna." Você usa a apostasia do sistema para justificar a podridão da sua própria vida. Você se convenceu de que, como a sua igreja não tem fogo, você também tem o direito de ser uma pedra de gelo. Você não jejua, não ora de madrugada, não estuda as Escrituras, não tem o menor terror pelo pecado e, no final do dia, coloca a culpa no seu líder. Mas olhe bem para as palavras do Cristo exilado no versículo 20. "Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa." Jesus não diz: "se a liderança ouvir a minha voz." Ele não diz: "se o conselho de pastores abrir a porta." A palavra é singular. A responsabilidade é intransferível. Se o seu pastor é cego, isso é um problema que ele resolverá no tribunal de Deus. Mas se você está sentado no banco de uma igreja morta, com a Bíblia aberta no colo, assistindo a sua própria alma apodrecer e não faz absolutamente nada, você é tão culpado e tão morno quanto o sistema que você critica. Charles Spurgeon, com a sua habilidade inigualável de perfurar o orgulho dos falsos santos, alertou a sua própria geração com palavras que destroem esse seu vitimismo espiritual. O homem que usa a frieza da sua igreja como uma capa para cobrir a sua própria falta de santidade, descobrirá no dia do juízo que o inferno não aceita transferências de culpa. Apontar para os defeitos do pregador enquanto você mesmo se recusa a carregar a sua cruz diária é a forma mais elevada de hipocrisia.
Deus não julgará você pelo púlpito que você ouviu, mas pelo coração que você escondeu. Você se senta na cadeira de juiz, aponta os erros de todo mundo, e como a sua vida continua seguindo sem grandes tragédias, você conclui que Deus concorda com as suas críticas. Você acha que a paciência do céu é um atestado da sua retidão. Mas preste muita atenção na advertência aterrorizante que o Senhor faz no Salmo 50, versículo 21. Deus olha para o homem religioso e hipócrita e diz: estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era tal e qual como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. E eu me calei. Essa é a frase mais assustadora da Bíblia. O silêncio de Deus não significa que Ele não está vendo a sua malícia, a sua fofoca, a sua pornografia e o seu orgulho. O silêncio de Deus é Ele reunindo as provas. Cada vez que você acusa o seu irmão para esconder a sua própria iniquidade, o anjo do juízo adiciona uma página ao seu processo. Você confundiu a pausa dramática antes da sentença com uma absolvição. No tribunal do grande trono branco, o seu pastor não estará do seu lado para assumir a culpa pelos seus pecados. Você estará nu. O dedo que você passou a vida inteira apontando para a igreja moderna não servirá de escudo quando os olhos, como chama de fogo, penetrarem o fundo do seu ser. Pode ser que o seu líder realmente seja um cego, guiando outros cegos. Mas Jesus Cristo já disse que ambos cairão no abismo. Se você sabe que o sistema está corrompido e, mesmo assim, prefere o conforto de cruzar os braços e criticar em vez de se atirar no chão e chorar pela sua própria salvação, você não é uma vítima do sistema. Você é cúmplice dele. O diagnóstico foi feito. As provas foram apresentadas. A sua religião de meio termo, a sua vida dupla, o seu orgulho mascarado de piedade e a sua ausência absoluta de fogo espiritual foram expostos diante dos olhos de aquele que sonda as mentes e os corações. Você não é uma vítima do sistema. Você é o morno. Você é a água barrenta que está, neste exato segundo, causando náuseas no estômago do Criador. Mas antes que a boca de Deus se abra para cuspir você na escuridão eterna, o Cristo que você trancou do lado de fora da sua vida entrega um último ultimato. Em Apocalipse 3, no final do versículo 19, ele dispara a ordem que separa os que vão subir daqueles que vão queimar. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Preste muita atenção à palavra que Jesus usou. Ele não disse, tente melhorar um pouco. Ele não disse, faça um propósito de ler a Bíblia amanhã. Ele disse, sê zeloso. No grego original, a raiz dessa palavra significa ferver, significa entrar em ebulição. Deus está exigindo que você pegue essa sua vida morna, nojenta e estagnada, e a coloque no fogo até que ela ferva de desespero e ódio pelo próprio pecado. E então vem a sentença final. Arrepende-te. A igreja de plástico ensinou que arrependimento é ir ao altar, chorar ao som de um teclado suave. Mentira. Arrependimento bíblico é violência. É você arrancar o seu ego do trono do seu coração com as próprias mãos. É amputar relações que o levam a pecar. É deletar os vícios do seu celular. É humilhar-se, pedir perdão a quem você ofendeu, devolver o que roubou e parar de mentir para si mesmo de que você está salvo, enquanto vive como um filho do diabo. Charles Spurgeon, vendo a multidão de crentes iludidos caminhando a passos largos para a perdição, entregou este aviso final que deveria arrancar o seu sono para sempre. O inferno está pavimentado com as boas intenções daqueles que planejavam se arrepender amanhã. O arrependimento que não custa o seu orgulho, que não faz a sua carne sangrar,
é apenas um remorso passageiro que o acompanhará até as portas do abismo. Aquele que brinca com a paciência de Deus hoje, amanhã será esmagado pela sua justiça sem uma gota de misericórdia. Você acha que tem tempo? Você acha que pode continuar flertando com o mundo hoje e levar Deus a sério no ano que vem? Mas a ampulheta está no fim. A lâmina do machado já está posta à raiz da sua árvore. Você escuta o barulho do mundo lá fora. Escuta o som do entretenimento gospel lá dentro da sua igreja. Mas eu pergunto à sua alma agora: você consegue ouvir as batidas do lado de fora da porta? Jesus Cristo não vai arrombar a porta da sua vida. Ele não vai invadir o seu coração. Ele bate, avisa e espera. Se você escolher o silêncio, se você fechar este vídeo agora e voltar para a sua rotina carnal, fingindo que esta mensagem não rasgou o seu peito, você estará assinando a sua própria sentença de morte. A mão furada que hoje bate na porta da graça será a mesma mão que amanhã empunhará a espada do juízo. O aviso foi dado. A náusea é iminente. O juiz está à porta. Você vai abrir e deixar o fogo entrar para purificar a sua miséria? Ou vai continuar morno até ouvir o som aterrorizante de ser vomitado para fora da eternidade? Se a sua falsa paz foi destruída hoje, não cometa o suicídio espiritual de voltar a dormir. A escola do príncipe não afaga egos. Nós forjamos uma geração que prefere o fogo da verdade ao invés do vômito da mornidão. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sino da verdade. Deixe o seu comentário aqui embaixo para selar a sua decisão. Eu escolho o fogo. Compartilhe este vídeo como um resgate de urgência, pois a igreja está morrendo anestesiada. Quer a sã doutrina sem filtros? Torne-se membro hoje. O tempo de brincar de igreja acabou. Desperte.